O apóstolo Pedro nessa hora decide fazer o que nenhum homem até então havia feito. Deixou de dar atenção total ao Senhor Jesus Cristo. Deixou de fixar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e passou a atentar para a força do vento. O Pedro também vai fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Vai fazer a oração mais curta da sua vida. Em sua nova oportunidade, você deverá ter novas atitudes. Vamos observar esse texto descrito aqui em Mateus, capítulo 14. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e chegando à noite, lá estava ele sozinho em oração. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo ao teu encontro, por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o barco, chegaram então a Genezaré. Essa é a nossa temática para esse texto bíblico. Em sua nova oportunidade, tenha então novas atitudes. O escritor aqui nos descreve o momento em que o Senhor Jesus Cristo andou sobre as águas do lago, do mar, onde estavam os seus discípulos, passando por um dos piores momentos da sua vida, pois estando eles atravessando aquele braço de mar, um forte vendaval se levantou, fustigando o barco onde eles estavam, a ponto de fazer com que aquele barco começasse a se afundar. Mas o Senhor Jesus Cristo, que permitiu que eles atravessassem aquele lago, jamais abandonaria eles, jamais deixaria eles naquela situação. Jesus, vendo a situação deles, Jesus se desloca ao encontro deles, andando por sobre as águas. Quando os discípulos viram que Jesus estava então andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, chegando a dizer que não era Jesus, mas sim um fantasma que estava ali deslizando sobre as águas. Foi neste momento que o apóstolo Pedro, que viu o Senhor Jesus Cristo fazendo o que ele nunca imaginou que veria, o apóstolo Pedro nessa hora decide fazer o que nenhum homem até então havia feito. Ele decidiu ir se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, mas não de outra maneira, a não ser da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo estava vindo ao seu encontro. Jesus estava vindo ao encontro dos apóstolos, andando sobre as águas. Pedro decidiu ir ao encontro de Jesus, também andando sobre as águas. E Pedro diz: "Mestre, se é o Senhor que está vindo ao nosso encontro, libera uma palavra, libera um comando, ordena que eu vá ter contigo também, da mesma forma que o Senhor está andando sobre as águas." E Jesus quis dar aquela experiência para Pedro, então diz: "Venha, Pedro." E Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas houve um determinado momento em que o apóstolo Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo, deixou de dar atenção total ao Senhor Jesus Cristo, deixou de fixar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e passou a atentar para a força do vento, passou para medir a altitude daquelas ondas
E a Bíblia diz que na mesma hora o apóstolo Pedro começou então a afundar, começou então a descer lentamente, afundando rumo a um afogamento terrível. Foi nessa hora que o apóstolo Pedro, que até então havia feito o que nenhum homem havia feito ainda, senão o Senhor Jesus Cristo, o Pedro também vai fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, vai fazer a oração mais curta da sua vida. E aquela oração de Pedro só foi usada duas frases: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus Cristo estendeu a sua mão, segurou nas mãos de Pedro e trouxe Pedro novamente para a superfície das águas. Encaminhou o Pedro até o barco com segurança e disse para ele: Pedro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo deu a Pedro uma oportunidade que ele não havia dado a ninguém. E o apóstolo Pedro cometeu alguns erros que infelizmente fizeram com que ele tivesse ali a sua experiência não cumprida, cortada pelo meio. Mas é claro, todas as vezes que Deus nos der alguma experiência, simplesmente nós vamos cometer erros, nós vamos cometer falhas, mas nós devemos saber que Deus sempre nos dará uma nova chance, sempre nos dará uma nova oportunidade. E o que vai fazer a diferença é, quando Ele me der uma nova oportunidade, vou eu ter as mesmas atitudes que eu tive quando eu tive uma oportunidade e falhei? Não. Quando Deus me der uma nova oportunidade, eu vou analisar os erros que eu cometi no passado e eu não vou cometer esses erros novamente. Aqui, o apóstolo Pedro, ele comete o erro de tirar a atenção do Senhor Jesus Cristo e focar a atenção na força do vento. Aqui ele comete o erro de deixar o medo prevalecer sobre a sua coragem. Aqui o apóstolo Pedro comete o erro de duvidar no momento que ele não poderia duvidar de jeito nenhum. E ele comete um quarto erro aqui. Ele usou pouca fé, aonde exigiria muita fé do apóstolo Pedro. Mas tem um texto aqui em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 3, no versículo 4, que diz assim, ó: fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com muita atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te, levanta-te. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os seus pés e tornozelos do homem ficaram sarados e ficaram firmes. Observe, o Senhor Jesus Cristo não está com o apóstolo Pedro em pessoa nessa experiência de Atos 3, mas a Bíblia diz que Pedro teve do Senhor Jesus Cristo uma nova oportunidade de fazer o que ele nunca havia feito, de experimentar o que ele nunca havia experimentado. A Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, o apóstolo Pedro, em companhia do apóstolo João, eles sobem até o templo para um momento de oração. E quando eles chegam à porta do templo chamada Formosa, eles se deparam ali com um paralítico que havia nascido paralítico, paralítico de nascença, um caso reversível, um caso impossível de ser transformado. E a Bíblia diz que quando aquele paralítico, que estava ali há mais de 40 anos, paralítico de nascença, situação irreversível, viu os apóstolos chegando, ele olhou para eles e disse: vocês podem me dar uma moeda? E o apóstolo Pedro então disse: olha para nós, olha fixamente para nós. O que eu aprendo com Pedro? O que Pedro aprendeu com o Senhor Jesus Cristo: eu nunca devo tirar os meus olhos, eu nunca devo deixar de dar atenção para aquilo que é a minha fonte de milagres. Jesus Cristo era fonte de livramento para Pedro, enquanto ele estava andando por sobre as águas. Jesus Cristo era fonte de socorro, Jesus Cristo era fonte de ajuda, era fonte de milagres, era fonte de sobrenatural. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo, quando Pedro deixou de dar atenção a ele, Pedro começou a afundar. O que o Pedro faz agora? O Pedro exige que aquele homem, antes de ser curado, antes de ser restaurado, preste atenção em Pedro, preste atenção em João, porque o poder de Deus estava sobre aqueles dois. A unção para curar aquele paralítico estava sobre a vida de Pedro. Pedro não poderia deixar aquele paralítico ficar olhando para a sua paralisia. Pedro teria que fazer aquele paralítico prestar atenção nele, prestar atenção no apóstolo João. É por isso que Pedro diz: antes de uma moeda, antes de um milagre, nós queremos a tua atenção. Nós queremos que você fique atento, nós queremos que você olhe fixamente para nós. Quando o paralítico passa a olhar fixamente para Pedro, o paralítico se esquece da sua paralisia, se esquece do seu problema, se esquece da sua situação irreversível. E ele fica agora olhando para Pedro
esperando que Pedro e João lhes dê alguma moeda. Nesse momento, Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas aquele paralítico que não conhecia o Senhor Jesus Cristo, que não havia estado com o Senhor Jesus Cristo, que não havia ouvido falar do Senhor Jesus Cristo, ele ouve Pedro liberando a sua palavra de comando e ele não se levanta. A Bíblia diz que Pedro, nesta hora, entende que todas as vezes que ele tiver uma nova experiência, ele não pode usar pouca fé, ele não pode usar pouca confiança, ele não deve ter medo, ele não deve duvidar. Pedro havia dito: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Logo em seguida, o apóstolo Pedro usa uma fé que ele nunca usou, ele tem uma atitude que ele nunca teve, ele estende a sua mão. Da mesma forma como Jesus estendeu as mãos para Pedro enquanto Pedro afundava, Pedro estende as suas mãos, segura na mão do paralítico e levanta aquele paralítico com toda a calma, com toda a confiança. E agora Pedro libera uma palavra dizendo para ele: levanta-te, anda, volte para a sua casa, entre no templo, glorificando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. O apóstolo Pedro aprendeu. Ele falhou em partes na sua primeira experiência, mas cada experiência que Jesus foi dando para ele, cada nova oportunidade que Jesus foi dando para ele, o Pedro sempre foi melhorando, Pedro sempre foi crescendo, sempre foi progredindo. É por isso que eu deixo essa palavra no teu coração nesta manhã. Quando Deus te der uma nova chance, quando Deus te der uma nova oportunidade, não tenha as mesmas atitudes, seja ousado, acrescenta fé, tenha atitude, tenha ousadia, tenha confiança, e você terá experiências que jamais você imaginou que teria. Deus te abençoe, Deus honre a sua vida neste dia, honre a sua família e opere poderosamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.